Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra de morte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, 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 não temerei mal algum. Refrigera minha alma, preparas uma mesa perante todos os meus inimigos. Preparas uma mesa, oh Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra de morte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, 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 não temerei mal algum. Irmã Isis, não sabe quanto está a ministrar para mim. É uma bênção muito grande. O Senhor é meu pastor. Não temerei mal algum. Estamos em altura de Covid, tantas incertezas. A vida está rodeada de tantos desafios e não há melhor coisa que dar um sacrifício de louvor e gritar que o Senhor é meu pastor. E Ele é responsável por fazer a parte dele. Nós não nos podemos conformar com o fracasso, com as necessidades. Gritamos enquanto nós caminhamos. É assim
que o povo de Deus faz. Irmã Isis, muito obrigada. Não temerei mal algum. Como gosto dessa sua forma tão elegante de cantar, estou tão comovida. Olha, não saia daí, por favor, nós ainda vamos estar com a irmã Isis mais uma vez. Agora nós vamos escutar o bispo Antônio Mutimucolo a dar-nos a palavra. Tora, 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 Nicombela mati. É isso? Tenho sede, peço água. Bispo Antônio Mutimucolo, por favor, palavra da salvação. Shalom, shalom Igreja de Cristo em Moçambique. E shalom, amada irmã Iracema. É sempre bom, é um prazer servirmos a Deus aqui no altar estabelecido pelo Senhor, aqui na Top TV, onde semana sim, nós entramos na casa das famílias moçambicanas trazendo a mensagem da salvação, uma mensagem poderosa, uma mensagem que vem a repreender o pecado, uma mensagem que vem a confrontar o estágio que tornou-se normal, o estatuto que se normalizou na igreja nos dias de hoje, uma mensagem que vem a tempo daquele que sabe e compreende que caiu na fé e que precisa de uma restauração. Então, amada igreja, é muito poderoso quando nas últimas 2 semanas nós temos estado a conversar aqui acerca do aparecimento no cenário da igreja do mais temível profeta Elias, o mais esperado profeta na Bíblia. E nós estivemos a explicar qual é a missão do aparecimento do profeta Elias e viemos dizer, mostramos na semana passada através da escritura de Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 1, onde a Bíblia diz claramente que a vinda do Senhor Jesus Cristo será precedida, será antecedida do aparecimento de um anjo. E vimos que em Malaquias capítulo 4, a partir ali do versículo 4, nós entendemos que a Bíblia vem e dá um nome a este anjo, diz que eis que vos envio o profeta Elias. Nós estivemos a falar do tipo de evangelho que vai ser o evangelho do tempo do fim, estivemos a explicar as características deste evangelho, estivemos a mostrar que se é uma coisa que não vai entrar no reino de Deus, é pecado. Estivemos a mostrar a razão pela qual o crente no dia de hoje precisa de compreender que Deus não pode ser adorado com mistura. Ele não pode ser adorado e misturado com pecado. Nós estivemos a explicar isto. Estivemos a explicar por que o púlpito, o altar do Senhor, onde nós como pastores e pregadores levantamos e vamos lá pregar a palavra do Senhor, necessita de uma purificação. Estivemos a explicar por que o evangelho da prosperidade, o evangelho do semeia para colher, o evangelho dos envelopes, o evangelho comercial, o evangelho de candonga que entrou na igreja, por que precisa de ser afastado? Então, nós fomos andando e explicando esta presença do temível profeta Elias que veio, e dizíamos que a Bíblia diz que ele vem como sabão de lavandeiros, e pergunta em Malaquias capítulo 3, quem suportará o tempo da sua vinda? Quer dizer que quando este anjo do Senhor, o terrível e o temível profeta Elias que está na terra, aparecer, vai encontrar a igreja numa situação de sujeira tremenda. Uma situação que vai precisar de uma limpeza que até dói. É como o corpo quando está totalmente sujo. É preciso esfregar até sentir dor. Esta é a condição em que a igreja se encontra no dia de hoje. É a condição em que nós, os pregadores, nos encontramos. É a condição em que os crentes, eles próprios na igreja, se encontram. Então é um tempo tenebroso, povo amado, é um tempo difícil. É um tempo em que só aqueles que, na verdade, são tocados pelo Espírito de Deus, hão de ouvir uma mensagem destas. Uma mensagem que repreende pecado, que diz que bebedice leva para o inferno, que diz que a prostituição leva para o inferno, a fornicação leva para o inferno, a mentira leva para o inferno, a corrupção leva para o inferno.
o falso evangelho que os falsos profetas, os falsos apóstolos trouxeram no altar, também leva para o inferno. O amor ao dinheiro leva para o inferno. Este evangelho que vem trazer a necessidade de haver uma separação é um evangelho que não será gostoso para muitos. Então nós viemos aqui e viemos exortar que quando nós olhamos para os sinais, numa altura em que a nossa nação, Moçambique, está a ser fustigada por aquilo que eles chamam de fenômenos naturais, chamam de intempéries, tempestades. Temos os nossos irmãos a passar por condições, temos mortes no país por decorrência do ciclone que está a assolar. Estamos a falar agora, fala-se da formação de um outro sistema, também que é ciclônico em direção a Moçambique. Quer dizer, quando nós olhamos para a nação de Moçambique e vemos estes sinais todos, será que não nos lembramos de Mateus 24? Quando Mateus 24 vem, povo amado, e diz que um dos sinais do tempo do fim, um dos sinais da vinda de Jesus Cristo vão ser estas coisas. O coronavírus que colocou máscara na boca de cada um, que colocou nossas mãos a serem lavadas em qualquer lugar e em todos os lugares, que colocou restrições, 1,5 metro de distância entre um irmão e o outro, que veio cortar os abraços fraternais que trocávamos na igreja depois dos cultos. Está a dizer assim, estes sinais todos, incluindo esses ciclones, incluindo as guerras que nós temos em Moçambique, estas matanças criminosas que não têm justificação, só tem uma explicação bíblica. Então nós explicávamos e dizia que quando tu vês isto e do outro lado ouves uma mensagem que diz que Deus prometeu que um anjo há de vir preparar a igreja para a gloriosa vinda do Messias, porque se Jesus como rei há de vir, o rei, antes de vir, tem de ser preparada a sua vinda. Dizemos que quando ele veio e nasceu numa manjedoura em Belém, veio humilde e depois foi visto a cavalgar num jumentinho a entrar em Jerusalém e eles cantavam Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e não compreenderam quem que estava a entrar na cidade. João Batista apareceu primeiro para lhes apresentar. Então, se Jesus Cristo há de voltar novamente, então alguém, um anjo, que a Bíblia disse em Malaquias 3, que é um anjo do Senhor, que virá preparar. Mas em Malaquias 4, ele dá nome a esse anjo, diz o profeta Elias. Então nós estivemos a falar este evangelho e no fim fomos ler Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 37. E dizíamos que quando o evangelho do reino foi pregado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e então eles ouviram a mensagem, aproximaram-se de Pedro e de seus irmãos, Atos dos Apóstolos 2:37, e perguntaram, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Então nós terminamos o programa anterior lançando esta pergunta. E dizíamos, entra em contato com o bispo, entra em contato com a produção da Top TV, do programa Top Gospel, e pergunta, ouvi a mensagem, então o que é que faremos? E de facto nós recebemos muitas contribuições e queremos dar graças a Deus. Queremos cumprimentar Niassa, os amados que nos escreveram a partir da província do Niassa. Recebemos muitas chamadas e mensagens que vieram da província de Nampula, da província da Zambésia, província de Manica, da província de Sofala. Recebemos mensagens vindas de Inhambane, mensagens de Gaza. Recebemos uma chuva de mensagens vindas de todas as partes da província de Maputo. E nós queremos voltar então e fazer este culto de hoje, é um culto de comunhão. Comunhão com a Igreja de Cristo em Moçambique. Esta é a mensagem, este é o nosso tema hoje. Comunhão com a Igreja de Cristo. Porque nós não podemos
ignorar as preocupações que os irmãos levantaram. Então, olhando aqui na Bíblia, e muitos escreveram perguntando: pastor, bispo, diz-nos, o que é que eu posso fazer? Porque eu estou nessa condição. Eu sou um crente, que até sou pastor, sou pregador, estou na prostituição, lá na igreja só vou apreciar mulheres. Escreveram com honestidade, escreveram com abertura: pastor, o que é que eu faço para viver santidade? O que é que eu faço para... Então, nós temos que trazer este momento de comunhão, e é por isso que no dia de hoje nós estaremos em comunhão. Veja como é que Pedro responde a esta questão, aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, ele diz: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o que é que nós temos que fazer? Você que ouviu esta mensagem, você que foi achado no pecado, você que ia à igreja pensar que é um lugar para ser próspero, pensava que a igreja é um lugar para ter um bom emprego, para ter uma boa namorada, um bom marido, para ser promovido, era um lugar para ir fazer a imoralidade. Não. Ele está a dizer, depois de ouvir esta mensagem, saber que o Messias está a vir, que o profeta que veio preparar a igreja para o tempo do fim já está na terra, o que é que nós fazemos? Ele diz: arrependam-se. Arrependam-se cada um dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então você pode ver qual é o maior problema, amado irmão. Por que que na igreja, incluindo aí onde você está, nessa congregação, por que é que as coisas mantêm-se as mesmas? Por que que o pastor é bêbado e vocês sabem e não saem daí? Por que que o pastor é mulherengo? Vocês estão aí, ele ainda ora por vocês, coloca a mão dele nas vossas cabeças, diz que está vos abençoar. Por que que ele é mentiroso e vocês sabem? Por que que vocês mesmo, entre irmãos, o jovem está aí a fornicar, a irmã está a fornicar, os fornicadores encontraram um lugar para se esconder na igreja? É porque há ausência do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo é que é capaz de vir revelar a condição pecaminosa em que alguém se encontra. Então, quando Pedro foi perguntado: varões e irmãos, o que é que nós faremos diante desses factos? Ele diz: arrependam-se e sejam batizados. Significa aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador. Então, para você que ligou, você que mandou mensagem, a primeira mensagem é: depois de ouvir uma mensagem destas, uma mensagem que toca no coração, que muitas das vezes você até quer abandonar esta mensagem, uma mensagem controversa, que muitos não suportam ouvir esta mensagem, ele diz: arrependa-te, saia do pecado, abandona o pecado, não volte ao pecado. E por que que isso acontece? Porque no tempo do fim, veja o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu só vou ler aqui o versículo 3 e 4. Ele diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, diz assim: não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Está a dizer que quando de um lado o evangelho do reino está a ser pregado, chamando o povo ao arrependimento, como vocês ouviram em Atos dos Apóstolos 2:38, ele está a dizer que do outro lado, no tempo do fim, vai aparecer a apostasia. A apostasia é o quê? É a rebelião à palavra verdadeira. A apostasia é o quê? É o desvio do caminho verdadeiro. Então você vê na igreja, prega essa palavra, faz-se vigília, faz-se jejum, faz-se oração de libertação, mas não se vive a palavra. Então isso chama-se apostasia. É este pequeno desvio que é muito grave para Deus, que entrou na igreja e tornou a igreja não autêntica. Fez com que as orações que nós fazemos, as nossas intercessões, não entrem diante de Deus. Por isso você está na igreja, continua doente, continua endemoniado,
continuam com problemas espirituais graves, por causa, número 1, da ausência do Espírito Santo, conforme Pedro anunciou aos seus irmãos, que sejam batizados, o que significa aceitar Jesus, e depois vão receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando você é dirigido por ele, ele é o único que é capaz. Quando você quer pegar mulher de dono, o Espírito Santo vai te repreender. Quando você quer beber um pouco, o Espírito Santo vai te repreender. Quando você quer mentir, o Espírito Santo vai te repreender. Quando você quer roubar, o Espírito Santo vai te repreender. Então você pode ver por que nós mentimos à vontade até no altar. Pastor, pregadores e evangelistas, chamados apóstolos, esses falsos apóstolos, bêbados, mulherengos, todos no adultério, estão no púlpito. É por quê? É pela ausência do Espírito Santo de Deus. Então não são repreendidos, não podem ouvir a voz de Deus, porque estão distantes de Deus. Você que me escreveu, você que escreveu para este programa e queria saber o que eu faço, arrependa-te. O Messias está a vir. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque há um perigo muito grande para você que já é crente, você que aceitou Jesus. Há um perigo grande quando você volta a cair no pecado. Quando você volta a deixar-se mergulhar no pecado. Há um perigo muito grande que, normalmente, os pastores não vão te dizer na igreja. Vão te dizer que Deus te ama assim como tu és, Deus compreende, Deus... Escuta aqui que Deus não compreende nada. Vá comigo, amado irmão. Hoje estamos a responder às suas preocupações. É por isso que é bom você escrever para nós. É bom procurar o conselho daquele lugar onde você ouve a mensagem de Deus. E diz que esta mensagem, se eu pegar na minha vida, vai me transformar. Hebreus capítulo 10, eu vou ler o versículo 26 a 31. Escuta o perigo. Hebreus 10, versículo 26 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merecedor aquele que pisou o espírito, aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele é santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, você que é crente, você que já aceitou Jesus Cristo um dia, e você voltou ao pecado, voltou a beber, voltou a namorar, voltou a dormir com homem sem casamento, está a dormir com mulher sem casamento, lá na igreja estão a dizer: meu filho, é normal, prepara-te lá, quando tiveres dinheiro vais casar. Estão-te a levar para o inferno e não te dizem que estás a ir para o inferno. Por quê? Porque fornicador não vai entrar no reino de Deus. O profeta Elias está na terra, o evangelho do fim dos tempos está a ser pregado, e o fornicador, aquele que dorme com homem ou dorme com mulher sem casamento, dá de ir para o inferno. Não importa se você crê ou não crê. Se está escrito aqui na Bíblia, vai acontecer. Então alguém tem que se levantar e ir explicar isto às pessoas. Um pastor, alguém tem que se levantar e traçar uma linha, dizer: chega de engano, chega de mentira no altar do Senhor. Então ele diz: se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ouvir que bêbado vai ao inferno, mentiroso vai ao inferno, prostituta vai ao inferno, corrupto vai ao inferno, feiticeiro, bruxo vai para o inferno, aquele que vai ao curandeiro consultar vai para o inferno, falso pastor, o vendedor de óleo e água e flores e azeite e sei lá o que, lencinhos, esses comerciantes vão todos para o inferno. Alguém tem que levantar e dizer isto. Ele está a dizer assim: se você já aceitou Jesus e volta a cair no pecado voluntariamente, porque tem pecadores crônicos, lá na igreja diz: meu filho, baixa a pecar, não tem problema, vá atrás 500 meticais no envelope, venha pedir perdão, apóstolo vai te abençoar, pecado vai sair. Ei, há de aparecer no inferno com o envelope na mão, 500 meticais lá dentro, a queimar junto no inferno com o teu falso apóstolo ali.
o pecado não vai entrar no reino dos céus. E alguém tem que explicar isto. Ele está a dizer, se você ouviu a mensagem, ouve a palavra e continua a pecar deliberadamente, continuar a pecar de propósito, não resta mais nada senão ir para o inferno, lá onde os inimigos vão ser lançados. Então, quando chega o tempo do fim e o profeta Elias está na terra e o evangelho do reino está a ser pregado, o evangelho do arrependimento, eles perguntaram, varões, o que é que nós faremos? E Pedro virou-se para eles e disse, arrependam-se dos vossos pecados, que o Espírito de Deus esteja em vocês. Então, quando você vê a prática do pecado, porque o pecado hoje normalizou-se na igreja, o lugar santo, o lugar que recebeu o Espírito Santo, está agora normalizado no pecado. Na verdade, a Bíblia diz que nós, como igreja, porque aceitamos caída e caímos voluntariamente, estamos a fazer agravo ao Espírito da graça. É desprezar Jesus. É como levar Jesus Cristo, tirar-lhe toda a roupa e lhe levar para uma praça pública, para um mercado, e depois todos os vendedores e os mojeiros, aqueles que chamam chapacém, começaram a dizer, oh, 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 na face do Senhor. É este tipo de dor que nós impingimos ao Senhor quando voluntariamente escolhemos o pecado. Então você que diz que até é batizado, você era pregador, você é pastor, é evangelista, mas está a beber, está a dormir com as irmãs, está a cobrar dinheiro na igreja, está a fazer falsas profecias, está a mentir, está a dizer, cuidado, arrependa-te agora e volta para o Senhor. Esta é uma grande oportunidade que você tem, porque esta mensagem está a ser pregada para todos nós. Para nós, os pastores, nos arrependermos, para as ovelhas se arrependerem, para todos serem transformados. Então, não desista. Se você tem mais dúvidas, continua ligando para nós. Nós temos um compromisso com Deus. Quando nós assumimos aqui a obra do Senhor, não pregamos mensagem para você gostar, pregamos mensagem para você mudar e deixar o pecado e entrar para o reino dos céus. Você pode odiar esta mensagem hoje, mas se você escutar este conselho e quando você entrar no céu, você vai se lembrar, uau, havia uma estação de televisão, todos os domingos às 17 horas eu sentava e ouvia uma mensagem que me aborrecia muito, mas hoje eu estou no céu, aleluia. É preciso abandonar o pecado e você vai ver, quando herdar o reino dos céus, ele diz que os que pecam voluntariamente, eles estão a zombar com o Senhor, estão a despir Jesus Cristo e lhe expor a vergonha pública. E ele pergunta, quanto mais você acha que serão castigados, Jesus? Você pode imaginar que se você brincar assim, você é pregador corrupto, é pregador imoral, gosta de mini saias, está na igreja, as mamas estão fora, o decote é pior que das prostitutas lá fora. Ele está a dizer, uau, que história é essa que está aqui? Faça isso, não há problema. Ele te chamou do mundo para deixar a prostituição. Te chamou do mundo para deixar a bebedice. Pastor é suega. É o pastor mais nhequetado que existe na cidade. Está a dizer, está bem, pastor. Continua a nhequetar. Esses punks, esses nhequeta, essas coisas de saltitar no púlpito, essa imoralidade, está a dizer, há de acabar no inferno. Vai cair no inferno e não haverá recuperação. Então, vocês que estão a ouvir esta mensagem e perguntaram, o que faremos? Ele diz, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus e sejam batizados, aceitem Jesus como Senhor e como vosso Salvador e sejam todos batizados, voltem para o Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor. Alguns ligaram e diziam, pastor, eu tenho problemas, estão doentes há anos, não são curados, não tem nada. E eu disse, o evangelho, se na igreja onde você está, os doentes não são curados, se os coxos não andam, se os cegos não abrem os olhos, é melhor fugir daí. Acaba com essa brincadeira, isso é engano, porque a Bíblia diz que o testemunho deste evangelho vão ser os sinais e as maravilhas. Se você não vê maravilha, se levam teu dinheiro, comem, depois dizem, nada, você não ficou curado porque você não tem fé. É melhor sair daí a correr. Não fica mais por aí, porque corre o risco de aparecer no inferno. A hora, o tempo chegou. Veja Isaías, o que ele diz? Por que essas orações
as vossas intercessões, os jejuns de 21 dias, de 12 dias, de 7 dias, de 3 dias, que as orações no monte, por que nunca tem resultado? Isaías 59, mesmo para terminar, Isaías 59, veja o que a palavra do Senhor diz. Só vou ler aqui 1 ou 2 versículos. Isaías 59, assim diz a palavra do Senhor. Versículo 1 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido não tão surdo que não possa ouvir. Mas as vossas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Está a dizer assim: vocês começaram o ano com jejuns de Daniel, começaram o ano com 12 dias, 10 dias, 20 dias, 3 dias, 1 dia. Façam isso, podem fazer. Diz que Deus não vai ouvir. Por quê? Porque os pecados estão parados entre a sua oração e Deus. O teu pecado tornou-se um obstáculo, a barreira. Afasta pecado que se quer comunicar-se com Deus. É melhor tirar a mentira, tirar a corrupção, tirar a bebedice, tirar a prostituição, tirar esse olho que engorda quando vê as irmãs na igreja. Essas irmãs, tira essa roupa apertada, deita fora. Leva essa roupa decotada, deita fora. Pega a mini saia, deita fora. Batom, deita fora. Extensão, deita fora. Maquiagem, deita fora. Deixa de querer se vender mesmo na igreja. Está a dizer, afasta pecado. Depois, vai se ajoelhar e fala com Deus. Agora já descobriu por que você nunca é curado? Por que o teu emprego de sonhos não aparece? Por que tudo que você ora pede nunca acontece? É por causa de pecado. Não é por causa de não ter dado dinheiro. Não, até porque você deu dinheiro, mas nunca aconteceu. Então, você pode entender a partir daqui que Deus está falando coisa muito séria conosco. Então, nós queríamos devolver esta conversa para vocês todos que levantaram as questões. Como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso viver uma vida de santidade? Como é que eu posso sair disto para aquilo? Como? Mesmo o último versículo do dia de hoje está aqui no livro de Hebreus. Veja, você que queria saber como é que eu posso sair deste assunto. Veja comigo Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Aqui, na minha Bíblia. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, você que quer saber o que fazer, sede santos. O Senhor, seu Deus, é santo. Não é a igreja que vai salvar ninguém e levar para o céu. A santidade e o abandono ao pecado é o que vai preparar um povo para aparecer diante de Deus. Então, muito obrigado. Continue entrando em contato conosco. Vocês já sabem, nós respondemos a todas as mensagens, atendemos a todas as chamadas. Usa o número que está aí no rodapé para falar com o bispo, para falar com a produção da Top TV, o programa Top Gospel. Coloca a sua questão. Se você quer receber Jesus Cristo, feche seus olhos rapidamente agora e comigo possa repetir esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo pelos meus pecados. Hoje eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje, eu vou viver em santidade. E eu te recebo e a partir de hoje, é o meu único Deus. Hoje, eu declaro que sou nascido de novo no poderoso nome de Jesus. Amém. Então, amado irmão, você que esteve conosco ao longo deste culto de hoje, estivemos a conversar contigo, a responder às tuas inquietações. Deus abençoe. Não se esqueça, usa o número que está aí no rodapé e fala conosco. O programa quer saber com quem nós estamos a falar e onde é que nós estamos a falar. Eu devolvo a palavra para o estúdio, minha amada Iracema. Continua com o programa abençoado deste domingo. Shalom, shalom, shalom. Muito bem.
Diga-me lá, como é que foi a sua refeição em Cristo Jesus? Como é que a sua alma foi alimentada? Como é que o seu espírito está? Está fortalecido depois de ter escutado o Bispo Antônio Mutimuculo? Faça os comentários, vá ao Facebook, YouTube, por favor, faça comentários, ajude-nos a dinamizar este programa. Nós vamos agora, mais uma vez, escutar a nossa dócil irmã Isma Volta. E mais uma volta, por favor, tenha a palavra em Cristo Jesus, louvando e adorando. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ai, ai, ai. Wow, wow, wow. Jesus is my Lord. Jesus is my life. Jesus is my way forever. Jesus is my Lord. Jesus is my life. Jesus is my way forever. Oh, oh, oh. Let me tell you that God is powerful. When I worship, He's my Lord. When I pray, He's my Lord. When I sing, He's my Lord. Everything is my God. When I look up, He's my Lord. When I look down, He's my Lord. When I look right, He's my Lord. When I look left, oh, oh. Let me tell you that God is good. No one is like Him. God is God. Everything in my life is God. I praise you. I glorify for your presence, oh Lord, in my life. Jesus, my Savior. I like you, I love you forever. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. When I worship, He's my Lord. When I pray, He's my Lord. When I sing, He's my Lord. Everything is my God. When I look up, He's my Lord. When I look down, He's my Lord. When I look right, He's my Lord. When I look left, oh, oh. Senhor, é muito maravilhosa esta expressão de adoração que a irmã Isma Volta acaba de dizer. Ela está a mostrar que em todas as circunstâncias, independentemente de onde ela esteja, portanto, olhando para cima, olhando para baixo, seja onde ela estiver, Ele é o seu Senhor. Está a ver o que é isto? Dizer que Ele é o meu Senhor significa que a minha vida é dominada por Ele. E é tão bom nós estarmos nas mãos do Criador, daquele que nos tem amor acima de qualquer um. Irmã Isis, boas-vindas! Seja bem-vinda ao nosso programa. Como está, irmã Isis? Eu estou emocionada, estou muito feliz, sinto aqui dentro de mim o meu coração fazendo bum, 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 bum. Uau, irmã Isma Volta. Há muito tempo que já queríamos tê-la aqui, desde o ano passado estamos a tentar tê-la, aconteciam sempre imprevistos.
mas eu penso que este foi o tempo que o Senhor escolheu. Olha, cumprimente os seus irmãos, os telespectadores, por favor, esta é a sua oportunidade. Amado irmão, amada irmã, sintam-se todos saudados, sabe, Deus é maravilhoso. Eu nem tenho palavras, eu só sinto o desejo de dizer, olha, vamos continuar sempre buscando esse Deus maravilhoso, porque Ele é o único Deus, aleluia. Amém. Mas sabe, eu costumo dizer que Deus me chamou para esse programa, na verdade, Ele está me mostrando. Cada vez que vem um cantor me dá uma mensagem que é exatamente a ministrar. Olha, ela passa para mim, eu sinto bastante abençoada com a mensagem que acaba de cá trazer. E mais uma volta, eu sei que a irmã está a estudar a palavra de Deus. Fala um bocadinho da sua decisão de louvar o Senhor, adorar, mas o que ela levou a fazer uma licenciatura em teologia? Explique-me, por favor, de onde é que veio essa inspiração? Bom, é assim, eu de tanto querer aprender mais sobre Deus, eu muitas das vezes conversava assim com muitas pessoas e eu queria falar, eu sentia que meu coração batia por querer falar mais, só que eu sentia que tinha certos limites, não conseguia explicar as coisas com uma coesão certa, mas eu queria falar, queria evangelizar, queria muito mais do que Deus quer que a gente saiba. Então, comecei a sentir o desejo de aprender mais sobre Deus. Eu compreendo isto, na verdade, ele não tem um chamado, isto não é para adivinhar, e Deus lhe deu a graça de, para além de tanto pregar, que vai fazer, eu tenho certeza que vai fazer, no contexto em que Deus assim achar, deu a graça de cantar, de ter essa missão toda, essa presença toda do Senhor. Então é melhor reconhecer mesmo como um chamado. E o que está a acontecer consigo, eu me recordo que também chegou uma altura, ainda não consegui fazer um estudo completo em teologia, com a graça de Deus, mas houve uma altura que eu devorava livros. Eu devorava as páginas da Bíblia, devorava livros, aquilo era elétrico, é como se tivesse sido dado uma injeção e a pessoa começa a... Então, realmente, e nessa fase é muito importante, temos ao nosso redor alguém, um ancião, que consiga ver qual esta pessoa tem chamado para poder dar devido acompanhamento, não é? Porque os ataques são muitos que a gente sofre quando a gente tem um chamado, e se essa pessoa não está preparada, é capaz de até perder a fé por causa dos ataques. Então, está de parabéns por ter tomado essa decisão de estudar teologia, querer conhecer mais do Senhor. Eu penso que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Me conte, irmã Isis, como é que é o seu percurso para, portanto, louvar e adorar o Senhor? Como é que isto começa? Em que momento é que sentiu que olha, tem uma voz muito abençoada, tem um timbre, um soprano, e eu gostaria de saber como é que isto começa? De começar a louvar a Deus. Deus é maravilhoso, eu nem pensei que Ele quisesse mudar dessa forma. Mas tudo começa quando eu vou visitar uma certa igreja. Minha mãe é que convida, e chego lá, está lá um grupo rural, eu viajo todo mundo ali e tal. E convidam-me para fazer parte do sábado a seguir. Os jovens, e eu fui lá. Só que chego lá, começo a acompanhar os ensaios, e o outro sábado também fui, de repente um dos sábados quando chego lá, está lá o meu nome e do maestro também que já estava lá, e ali eles escolheram as pessoas que eles achavam que poderiam estar ali a ajudar, né? E eu nem tinha muita experiência, para mim mesmo foi Deus. E fiquei maestra, comecei do princípio a maestrar, a trabalhar com louvor, e fui crescendo, fui aprendendo, e Deus começou a colocar em mim um sentido no louvor. Não exatamente no cantar, porque eu depois comecei a perceber que não é exatamente o cantar, há algo mais profundo, algo mais especial de Deus, que é aquele sentido forte de ter Deus enquadrado no louvor e adoração
genuíno. É bastante interessante isso que está a falar, porque muitas das vezes a pessoa sente isso, mas porque não tem um encaminhamento, a pessoa, e acredito que haja muita gente que passa a se perder. Por isso é muito importante que os líderes nas congregações, pastores, os anciãos, fiquem atentos. E veja só essa importância dos líderes ficarem atentos ao chamado que Deus tem. Lembro que foi Samuel, que estava a dormir, ouviu uma voz, era pequenino, chegou e disse lá ao profeta: estou aqui. A profeta fez Elias: estou aqui. Quantas vezes Deus chamava a Samuel e ele pensava quem estava a chamar o profeta. E o profeta conseguiu perceber que quem estava a falar com ele era Deus. E recomendou: olha, vamos chamar de novo teu nome e fez-me aqui. Então nós precisamos efetivamente de ter, portanto, líderes em Cristo, nas congregações onde nós estamos, que consigam, portanto, ser capazes de dizer: olha, tu tens um chamado, e dar a devida orientação. Porque muitas das vezes as pessoas se perdem a si mesmas e acabam até servindo com o seu chamado no mundo, cantando nas discotecas, num lugar onde ninguém vai para o céu. Não é possível ir ao céu num lugar onde temos esbórnia, um lugar onde temos tudo aquilo. Então, muitas das vezes isso pode até acontecer porque não nos foi dito: olha, o teu chamado não é para servir ao mundo. Tu estás a receber uma ativação, Deus está aí a falar contigo. Então, está de parabéns e é para agradecer a Deus pelo facto de ter tido pessoas que reconheceram em si esse chamado e foram, portanto, incentivando a que isso acontecesse. É uma bênção muito grande. Irmã Isma Volta, eu gostaria de conhecer, tanto os seus... Quem são os cantores que a irmã gosta de escutar, de gospel? Porque eu gosto muito, gostei, estou bastante impressionada, nunca tinha visto atuar. Tem uma forma muito romântica de falar com Deus, a forma de posicionar, os seus gestos, e geralmente nós temos uma inspiração. Isso é alguém que tenha contribuído bastante na formatação do seu caráter musical, alguém que admire. Claro, não estou a dizer que copie, mas eu sei que geralmente nós vamos pegando aqui e acolá e vamos formatando o nosso caráter. Eu estou muito familiarizada contigo. De que este é um adorador, não. O que acontece em mim é que eu fui e procuro sempre buscar algo que eu sinto que isto é mesmo uma adoração. Porque existe o cantar, existe o adorar. Exatamente. Então, existe o coração quebrantado para Deus. Então, quando o louvor vem de um coração quebrantado, sinceramente, quebra tudo, liberta, abre as barreiras, cura, sara. Não tem como. Olha, estás aí a falar maravilhas, eu sei o que estás a falar, é uma grande verdade. Olha, o Jaime já está aí a dizer, Jaime Matinho já está aí a dizer, olha, tens que voltar cá. O Jaime já está a anunciar que a irmã tem que voltar a cantar. Irmã, por favor, vai cantar a conversa. Tem que ser para cantar, é? Jaime, mas Jaime, é para Deus, ó. É para Deus. Vamos cantar mais uma vez. Jaime, eu aqui tenho um jovem, um dia vão conhecer. Ele chama-se Jaime Matinho. Ele é o meu filho que dá ali orientação. Então, a irmã Isma Volta esteve aqui a dizer: é preciso cantar com o coração quebrantado, coração sincero, totalmente redimido, humilde. Irmã, por favor, nos chama a isso mais uma vez, para a honra e glória do nosso Deus.
You are my way. Eu tenho paz e amor com Jesus no coração. Eu tenho paz e amor com Jesus no coração. Eu tenho paz e amor com Jesus no coração. Laia, laia, laia. Eu tenho paz e amor com Jesus no coração. Eu tenho paz e amor com Jesus no coração. Eu tenho paz e amor com Jesus no coração. Laia, laia, laia. Amor, Jesus no coração. Eu gosto deste grito. Irmã Isis, já não sai ainda, irmã Isis. Eu tenho paz e amor e Jesus no coração. Não significa que nós não passemos por tribulações, mas o louvor, a adoração são uma forma de mostrarmos a Deus que Ele é que é o dono do nosso coração. Eu gosto desta forma como a irmã Isis recebe este download celeste e faz questão de dizer que, olha, as mágoas podem vir, mas sai. No meu coração fica paz e amor. Irmã Isis Mavota, por favor, nos fale. Tem um álbum que já gravou, onde nós podemos encontrar este álbum para comprar? O que faz? Eu sei que também dá aulas de música. Por favor, fale sobre isso. Tem considerações finais? O seu contato está ali, também gostaríamos de passar. Por favor, álbum, queremos comprar o seu álbum. Onde comprar o seu álbum? Onde é que dá aulas? Como podemos ter as aulas consigo? Concertos musicais? Diga, por favor. Ok. Portanto, álbum musical, eu tenho um álbum musical que gravei há uns 3 anos. O álbum anda por aqui, as rádios Alfa e Ômega, as rádios todas têm, a Igreja Assembleia de Deus, algumas bibliotecas evangélicas também têm. Disponível para compra. Sim, disponível para compra. Louvado Senhor. Eu acho que até já, praticamente, já nem tenho. Está bem, mas exatamente quais? Temos quais bibliotecas? Tem a biblioteca da como é que se chama essa da Majangalena? Da Majangalena, portanto, eu sei. Na Rua da Resistência tem ali o seminário. Tem uma escola bíblica. Está bem, o seminário, sim. Exatamente. Ali então, ainda existe este álbum? Sim. Maravilha. Tem a venda. Agora já não sei se ainda tem. Ok, em estoque, sim. Comprou, graças a Deus. Louvado significa que o evangelho está sendo... então a irmã já esgotou, publicou e foi tudo comprado. É verdade. Louvado Senhor. É verdade, louvado então Senhor. Também a Rádio Alfa e Ômega, portanto, sim. tem passado as músicas. Sim, tem, e também o próprio álbum também existe a nível para compra na Rádio Alfa e Ômega? Sim, existe. Louvado Senhor. Louvado seja Deus. É uma bênção muito grande, porque muitas das vezes a gente produz alguma coisa, o inimigo lá rouba, ninguém chega lá e rouba. Os seus álbuns, temos que procurar o seu álbum. É verdade. É uma maravilha muito grande. E concertos, irmã, apresentações. Tenho tido alguns concertos e apresentações, casamentos, podemos chamá-la. Tenho sido convidada e também sou mestre de cerimônias. Também Deus me colocou um pacote irmãos, queridos especial. Irmãos evangélicos, também não importa, mas eu estou aqui.
Porque, sim, no é teu sempre uma mulher de casamento. Deus a Eu ser sou uma- mestre-cerimônia. Sim, Exatamente. sim. Então E- você já tem o contacto da irmã Isma Vota para tanto os serviços dela. Ela também dá aulas a vários ministérios a nível do louvor, adoração. Vamos orar para que tudo se vá bem com ela. E muito obrigada, telespectador, por nos ter dado mais uma oportunidade para poder servir a Deus, servindo a si. Esteja conosco, esta é mais uma edição do Top Gospel aqui na Top TV, domingo, pelas 17 horas. Nós vamos nos despedir agora e prometer que temos mais. Próximo domingo, aqui na Top TV, 17 horas, o Top Gospel aí na sua casa. Partilhe esta informação. Tá.